Olá, eu sou o William. Eu sou a Dorita. Eu sou o Gilmar. Também temos o nosso grupo Elcio. Nós somos alunos do curso de Ciências Biológicas, licenciatura. Somos do Polo de Canoinhas da Universidade Federal de Santa Catarina. Vou apresentar o que é a membrana plasmática. Então nós temos aqui a estrutura de uma célula. A membrana plasmática está representada na cor azul. Essa é a membrana plasmática da célula. Essa aqui é uma célula eucariota. Nós temos aqui uma bicamada lipídica, que é a formação da membrana plasmática, onde nós temos a cabeça polar e temos a cauda hidrofóbica. Nós temos aqui a representação do lipídio, que forma a bicamada da membrana plasmática. A membrana plasmática ela está presente tanto nas células eucariontes como nas células procariontes. E apesar dela ser formada por camada bilipídica, o que impede a passagem de água, ela possui poros que permitem a passagem de oxigênio para o interior da célula, e ela também possui proteínas que permitem a passagem de substâncias, tanto para o interior da membrana, e também permite que essas substâncias ultrapassem para o interior da célula. Nós temos o nosso companheiro Elcio, que vai falar um pouco mais sobre essas proteínas. Bom, gente, falando sobre proteínas presentes na membrana plasmática, observamos que elas têm um papel muito importante, que é o de desempenhar a maioria das funções da membrana, ou seja, uma das principais funções da membrana plasmática é fazer um transporte seletivo de substâncias entre os meios intracelular e extracelular e vice-versa. As proteínas são a parte mais abundante nas células e são encontradas em todos os tipos celulares. Especificamente na membrana plasmática, que é o foco do nosso trabalho, as proteínas podem estar associadas de duas maneiras, que são como proteínas integrais e como proteínas periféricas. Bom, nas proteínas integrais podemos ter as que são transmembranas e as que não são transmembranas. Neste caso, ambas as duas formas de proteínas estão localizadas entre os lipídios na membrana plasmática. Quanto à classificação, à interação com a bicamada lipídica, as proteínas integrais podem ser transmembrana de passagem única, podem ser transmembrana de passagem múltipla e podem ser transmembranas em beta-barril. E as que estão ligadas aos lipídios podem estar ancoradas em apenas uma das camadas de lipídio da membrana e pode estar também ancorada diretamente a um lipídio específico da membrana. Já nas proteínas periféricas, elas estão ligadas à membrana por regiões polares das proteínas, ou seja, uma proteína ligada à outra através das regiões polares. Ainda outra classificação das proteínas pode ser quanto à sua função na membrana, que pode ser proteínas transportadoras, proteínas âncoras, proteínas receptoras e proteínas enzimáticas. Bom, nas proteínas transportadoras, o papel como o próprio nome já diz, é fazer o transporte de substâncias do meio intracelular e extracelular, podendo ser o papel de difusão facilitada, que é um tipo de transporte, e também no transporte ativo, que é aquele transporte onde há o gasto energético que é fornecido pela substância de ATP. Já nas proteínas âncoras, elas servem como ponto de ancoragem para o citoesqueleto. As proteínas receptoras, elas recebem sinais de substâncias que conduzem mensagem para as células. E por fim, as proteínas enzimáticas, uma ou mais proteínas que podem atuar isoladamente como enzima na membrana em conjunto, como se fossem parte de uma linha de montagem de uma determinada via metabólica. Eu vou falar sobre o glicocálice. O glicocálice aqui ele está representado por essas bolinhas verdes, né? Ele apresenta grande quantidade de carboidratos e uma das funções que o glicocálice apresenta, ele
a união entre as células. Ele também diminui o impacto das lesões químicas, de natureza química ou mecânica entre as células, né? E o glicocálice das hemácias, ele determina também o tipo sanguíneo. Então a membrana plasmática ela tem 3 funções, sendo elas a função de proteção, de revestimento e, assim como o nosso amigo Elcio falou, através das proteínas, ela tem a função de permeabilidade seletiva, deixando passar alguns tipos de substâncias, oxigênio. Além disso, a camada bilipídica ela é chamada também de lipoproteica. Por quê? Porque ela é formada por glicolipídios, fosfolipídios e colesterol. O colesterol, como nós vemos aqui, ó, ele está presente no meio hidrofóbico da membrana plasmática. Ele tem a função de diminuir a fluidez da bicamada. E então nós temos aqui a parte que é hidrofóbica, que ela não está em contato com a água, ela está no meio interno da membrana plasmática, e temos a parte hidrofílica, onde ela está em contato com a água, que é a parte apolar, assim como foi falado no início do nosso vídeo.